Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henry Chuang, desafio minha amada esposa Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, a discutir e pensar um ou mais temas de dança. E a gente faz isso, como você já sabe, se você é um ouvinte aí que já está nos acompanhando, que a gente faz isso tudo sem combinar nada antes. Eu invento a coisa e jogo a bomba no colo da Thalita enquanto nós gravamos isso. Então, assim como vocês vão descobrir agora o tema, a Thalita também vai descobrir agora o tema de hoje. Como você está, Thalita? Tudo bem? Tudo bem, olá, ouvintes, olá, pessoas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Eu tô bem. Eu acho que eu tô melhor do que na semana passada até. Semana passada eu tava bem, mas um pouco cansada. Hoje eu tô um pouco com vigor melhor. Vamos ver o que você preparou para mim. Ai, meu Deus. Sim, vamos lá então? Bora. Bora! Então, para o tema de hoje. Ai, meu Deus. E assim, ela deu sorte agora essa semana, né? Porque semana passada, coitada, você tava cansada e eu joguei um tema difícil. Essa semana o tema vai ser bem gostosinho, bem tranquilinho, beleza? Pelo menos eu acho que eu vou me divertir aqui. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Primeira parte. Se você tivesse um poder semelhante ao Maui, lembra do Maui? O Maui do desenho? Do desenho do Moana. Da Moana. Se você tivesse o poder de se transformar em 10 animais diferentes. Sim, o Maui pode se transformar em 10 animais diferentes. Ok. Tá? Eu dei uma pesquisada aqui, ó, segundo o Disney.com, o Disney.fandom.com, ele pode se transformar em 10 animais diferentes. Isso baseado nas lendas do Maui. Não, eu acho que por causa daqueles intervalos, quando ele vai se transformando, que às vezes quando ele tá tentando acertar, e aí vai aparecendo os bichinhos no meio. Mas esses bichinhos, o fato de ele poder se transformar, tem a ver com as lendas sobre o Maui ou é uma coisa que a Disney inventou? Eu não faço ideia. Tá, depois vamos pesquisar, ou pesquise você aí do outro ladinho da tela, ou ouvindo a gente. Eu tô falando do Maui do desenho. Do desenho. E de acordo com esse site aqui do Disney Fandom, ele pode se transformar em 10 animais. Sim, e eu lembro que tem a cena que ele tá... Sim, ele vai mudando até acertar quando o ele bichinho. tá tentando acertar. Mas, ó, de acordo, só por a mérito de curiosidade, né? Ele pode se transformar em falcão, iguana, besouro, peixe, tubarão, rena, que é semelhante aos Sven do Frozen, que até foi engraçado quando apareceu, o porco, estrela do mar, um galo, que é semelhante a uma versão maior do Rei Rei, que é aquele galozinho aquele galinho meio bem biruta, e baleia, ok? Então ele pode se transformar em 10. Ok. Então, assim, se você pudesse escolher, né, 10 animais... Não precisam ser esses 10. Não precisam ser esses 10, óbvio. Pode ser qualquer um. É, óbvio. Senão seriam só esses 10. Isso que ela disse que ela tá melhor hoje, imagina. Ok, mas quais seriam e por quê? Quais seriam e por quê? Se eu pudesse escolher 10 animais. E por quê? Tá, pique aquele episódio das cores, né? Sim. Ok, vamos lá. 10 animais e por quê? Calma, vai dar tudo certo, gente. Isso não tem necessariamente a ver com os animais que eu gosto. Não, qualquer animal e por quê? Simplesmente assim, agora você pode escolher 10 e para você poder se transformar neles. Vai. Tá. Eu gostaria de me transformar numa cobra, numa serpente.
Alguma razão específica Pela para capacidade de sinuosidade. Acho que a serpente não deve ter dores a de coluna? coluna. Ela toda é só a coluna, né? É só a coluna. Eu acho que ela não tem dores de coluna, então seria bacana Entendi. viver aquele grau de sinuosidade dela. Uhum. E uma qualidade de trabalho de chão, né? Porque não tem como, a gente tá no papo curva, eu já tô trazendo a dança, não tem jeito. Sim. Então, é o rastejar dela, perfeito. Maravilhoso. Tem outros também, né? Eu gostaria de me transformar em algum tipo de felino, né? Certamente. Ou numa onça, numa pantera, Tá. mesmo um leão, um Uhum. felino. Mas felino grande. Felino grande, assim. Tá. Pela agilidade, somada a essa habilidade corporal, tigre também. Uhum. Se fosse pensar em velocidade, aí uma chita, né? Porque tem essa maleabilidade do corpo e que é um tipo de onça, né? E aquela velocidade absurda, né? O que deve ser vivenciar a velocidade, né? Nesse grau. Então um felino grande. Não sei, se eu escolher, se eu pensar em outro felino, aí eu decido qual que é esse felino, tá bom? Ok. Dá uma segurada, então. Um felino. Tá, o golfinho. Um Um golfinho pela inteligência, por essa capacidade, né, que dizem que, né, que ele consegue dormir com uma parte do cérebro e outra parte se manter acordado, isso faz parte da vida dele. Não é que, tipo, ele sofre de insônia, sabe? Sim. Então, umas habilidades bem interessantes, né? E a maneira como nada e como se comportam em grupo, né? A qualidade do trabalho de grupo de um golfinho. Deixa eu ver que mais. Então eu falei 3. Eu falei 3 já. Sim. Certamente algum tipo de pássaro, mas quais os pássaros? São tantos. Eu acho que eu gostaria de me transformar em alguma das aves de rapina, nessas aves caçadoras, pelo alcance, né, da altura e pelo olhar, né, por essa qualidade de foco direto a distâncias enormes, talvez uma águia, né? Certo. O falcão também tem essa qualidade, mas tem águias fantásticas, né? Sim. Eu gostaria de me transformar, de ser possível, né? Me transformar em... Calma. Não sei esse. Ai, calma. Eu gostaria de me transformar. Veio o animal e foi embora. Volte. Volte. Volte agora. Você que está nos ouvindo ou assistindo também vai pensando aí, faz uma listinha de 10 e compartilha com a gente. Deixa eu pensar de novo. Eu falei uma cobra, uma serpente, um felino grande. Falei no golfinho. E numa águia. Falei numa águia. Ai, gente, veio e foi-se embora da minha mente. Mas eu acho que eu gostaria de me transformar numa formiga. Numa formiga? Isso, pela capacidade. Uma formiga de colônias grandes, sei lá, talvez aquela da bundinha grande. A tanajurinha, né? Apelidada de tanajura, aquela que é uma das. Em grupo, um dos animais mais killers que tem, né? Sim. Os maiores assassinos são essas formigas de. Acho que bumbum vermelho, né? A tanajura, se não me engano. E por quê? Pela diligência. Por uma capacidade de escuta. Porque normalmente dizem que eu não sou uma especialista de formigas, então é tudo isso coisa que eu fui pescando, tá? Mas dizem que ela é cega, né? Que ela não tem quase né? cega, que não é um dos sentidos dela, são exacerbados e principais sentidos. Então uma qualidade de escuta muito além, né? E dentro de tato, da exato, e dentro da minha então dentro da minha escolha pessoal de trabalho estético, né, de dança, isso é uma coisa muito desejada, né? Uma escuta, eu estar de costas e conseguir estabelecer relação com o outro, seja espaço para um outro bailarino, intérprete, performer. E aí imagina essa qualidade de escuta de uma formiga, que incrível. Então, uma formiga, uma dessas assim, bem feroz, assim. Todas as formigas são, mas uma dessas bem, tipo assim, bem bacana, assim. Bem poderosona. Que mais? Eu acho que eu gostaria de me transformar num camaleão.
Um camaleão. Um camaleão ou qualquer animal que tenha essa habilidade metamórfica, sabe? De De camuflar. De camuflagem. Que nem Não metamórfica, isso, é um de tipo de camuflagem. lula, assim. Tem uma né, lula, uma tem lula sim. Eu nunca Uma sei a lula ou diferença entre polvo. lula e polvo, A gente, lulas são maiores que os polvos, Tá. isso é fato. Deve ter Mas tem outras uma características, né? Mas que os polvos são menores que as lulas, Sim. isso é. Tá. Ou que existem lulas gigantescas, mas não polvos tão gigantescos, tal qual uma lula. Tá. Porque Ok. tem lulas menorzinhas também, né? Sim. Mas enfim, né? Exato, essa capacidade de camuflagem, né? Porque Mas aí... com essa qualidade de transformação do corpo mesmo. Porque tem, sei lá, tem borboletas, tem outras que tem uma textura, né, na própria cor, na própria... Exato, que consegue se camuflar em determinados ambientes, Sim, né? Não, mas essa capacidade de mutabilidade mesmo. De trazer a nível de textura e coloração o alcance de uma qualidade expressiva. Então, assim, the ultimate, né? Assim, essa qualidade expressiva que você se torna o outro. Então, de um camaleão, de uma lula, polvo desses tipos. Certo. Não sei quantos faltam. Já falei 6? Foram 6. Faltam 4. Foram 6, faltam 4. Ai, calma. Ai. Ai, calma. Não, calma, espera. Quase tão difícil quanto escolher cores, né? Eu fico olhando aqui. Eu tô me imaginando me transformando, né? Eu acho que eu gostaria de me tornar um albatroz. Um albatroz. Isso. Pela envergadura das costas. Extremamente expressivo, né? Super envergadura, assim. Então, um albatroz. Isso me lembra o que você falou em relação ao flamenco, né? De que tem uma coisa assim entendeu? Uma envergadura das costas, assim. As costas expressivas é bem legal. E o albatroz tem uma expressividade, né, de costas. Claro que, tipo, não são as nossas costas. Aqui tem as asas. A envergadura dele é muito grande. Anyway, né? Aquilo que a gente entende de envergadura de animais é bem significativo. Então, acho que um albatroz, assim, dos outros pássaros. Eu também escolheria algum pássaro cantante. Mas eu tava pensando qual pássaro cantante, né? E nesse aspecto, se for cantante, talvez alguns outros animais também têm seus cantos, são bem legais, né? Eu acho que gostaria de me transformar num elefante. Num elefante. Exato. De pássaro cantante para elefante. É que eu falei pássaro cantante, mas eu não escolhi um pássaro cantante. Ah, né? Tá. O pássaro cantante contaria como algum pássaro cantante. Não, tira o pássaro cantante. Eu vou pensar esquece. Depois. Então volta. Quantos faltam? Sem o pássaro cantante, ainda 3, né? Ok. Eu gostaria de me transformar em um elefante. Ok. Um elefante... Não vale o Dumbo que voa com as orelhas. Não, mas não por causa disso. Ok, a extrema força, várias habilidades. O elefante é um animal incrível. Mas pela memória. Dizem que memória de elefante... A gente faz essa brincadeira, mas porque dizem que é realmente uma grande memória. Sim. E a preservação da memória é uma das razões da existência da arte, das manifestações artísticas. Elas estão aí para preservar a memória. Eu achei que você fosse falar que essa questão da memória era para poder decorar todas as coreografias e ficar tranquilo. Também tá atrelado. Esse é o primeiro item, é o item elevado. Primeiro é o elevado. O elevado é a preservação da memória humana. O segundo é para decorar mesmo, não esquecer, rolar uma agilidade, assim. Tudo que você estudar, não esquecer, tem que estudar de novo, Exato, né? Coisas uma assim. super memória, assim. Nem sei se existem outros animais com qualidade de memória melhor que o elefante, talvez até existam, mas ele tem esse aspecto, um animal tão grande, né? Essa questão de que eles decoram por onde eles passaram, quem são os familiares, eles têm toda uma memória, né? Se fosse falar de fidelidade, talvez eu pegaria o pinguim, né? Porque falam que ele é bastante fiel também. Em termos de passar. Tá, você já tá escolhendo mais não, um? Não tô escolhendo mais um. Só tô elencando pra ver o que eu vou escolher. Ok. De animal sonoro, eu ia colocar um pássaro, mas eu vou escolher o lobo mesmo. O lobo, por tem causa a qualidade do de grupo, mas tem a qualidade do uivo, né? E como ele... É a ideia de vocalizar para agir. Então, os lobos, eles vocalizam. E para avisar um ao outro, mas também... aparentemente dá a impressão de que é por puro prazer da vocalização. E diz que, né, eu não me lembro
quem foi que falou pra quem, mas faz parte dos modernos, né? Ali, dos modernos eu digo, das pessoas que fazem parte do movimento modernista na dança, né? Uhum. E expressionista alemão. Não sei qual dessas pessoas, falou que você só... Eu acho que foram eles. Ou foi uma coisa depois. Ah, eu não sei, mas quem me contou essa história, gente, desculpa, eu tô ruim de referência. Tá precisando Mas de uma memória de eu elefante. tô precisando da memória do elefante. Mas assim, quem me contou isso foi o meu mestre e amigo Henrique Schuller. Uhum. E ele me contou, ele fez essa citação, mas eu não consigo lembrar a referência. Ai, Certo. gente, que triste. Mas é de que se você quer dançar, então você precisa cantar, né? Ou algo do tipo. É uma relação intrínseca entre canto e dança, né? Porque o instrumento é o corpo, né? Eu lembro de Exato, ter então, rolado um e também papo por causa da assim. questão da respiração, do lugar da respiração, Uhum. e enfim. E aí ganhar uma totalidade, né? Usando, inclusive... Porque os outros órgãos, eles estão acontecendo independente de, né? O seu Sim, sistema sim. digestivo, digestório, sei lá, enfim. As questões todas estão acontecendo. Sim. Mas e o canto? Você tem que usar esse. Porque os outros sentidos a gente usa, né? O tempo todo. Mas e esse? Então... E assim, estudos já aconteceram sobre engajar a questão do canto, da fala, Certo. diafragma, respiração, e isso traz realmente uma qualidade interessante para a dança. Uhum. Então, O o lobo. lobo. E Pelo também essa canto. qualidade noturna deles, né? Sim. O felino grande também tem essa qualidade noturna, Uhum. né? Do como eles enxergam à noite. Isso é interessante, porque aí é um estado diferenciado. Sim. E quantos já foram? 9. Último. Último animal. Último animal. Ai, desculpa. Enquanto a Thalita lembra, vamos ver se a gente lembra. Enquanto a Thalita lembra. Enquanto Quando eu ela penso... pensa, vamos ver se a gente consegue lembrar com a nossa memória pseudo-elefantística. Elefantística. A gente teve primeiro cobra, né? Cobra, uma Serpente. serpente. Segundo foi Um felino. um felino grande. O terceiro, Foi... golfinho. Golfinho. Quarto, águia. Águia. Quinto, foi camuflagem? Foi algum o... que camufla? Acho que foi o camaleão. Camaleão, ou a lula, ou enfim, camuflante. Nem sei se esse termo existe. Sexto foi... Foi... Ai. Foi formiga? Formiga. Não sei se o sexto Se foi a foi formiga antes, né? ou foi antes. Não lembro. Mas teve a Ok. formiga. 7. 7. Teve o albatroz, não sei. Albatroz, ok. 8. Elefante. Elefante, talvez tenha. 9. O lobo. E agora o E décimo. agora o 10º. Pra fechar. Ai, hoje eu vou de esquilo. Esquilo. É. Que divertido. Pela agilidade do esquilo, pela possibilidade de mudar o paradigma, né? Os esquilos mudam o paradigma de ação. É diferente de você correr e saltar, que nem, sei lá, os felinos, né? Eles se jogam e tal. Sim. O pássaro, ok, ele também muda um pouco o paradigma, né? Mas o esquilo realmente muda. Ele caminha com a cabeça voltada pra baixo, né? Ele vira e caminha pra baixo, descendo uma árvore, pula. Ele caminha nesse sentido em volta de uma árvore, fazendo uma espécie de espiral em volta da árvore, de um galho de árvore. Pensa num galho de árvore. Sim. E ele faz espiraladas ao redor. Às vezes ele salta a longa distância. Dá uma planada Dá de uma leve, planada né? de leve, dependendo do esquilo. Sim. Muito interessantes eles. Né? E eu tive um contato com esquilos bem legal na nossa lua de mel e quando a gente foi para Taiwan. Sim. Né? De esquilo subir na mão, chegar muito perto. E Pegar nem é comida domesticado na nem mão, nada. Foi de ele ganhar confiança que poderia se aproximar dessa humana aí. Sim. Bem legal os esquilos. Então hoje o esquilo. O esquilo número 10. Que legal. Um tipo de agilidade e de foco direto múltiplo. Assim, pá. E vai mudando, né? E vai talvez um foco indireto, né? Múltiplos focos diretos. Então, bem interessante.
Legal. Então são aí 10 animais que a Thalita gostaria de se transformar hoje. Não esquece de compartilhar com a gente. Quais são os seus 10 animais de E por quê? transformação? Por quê, né? Se E você por puder quê? compartilhar por quê, Exato. seria bem interessante a gente saber. Porque cada um tem realmente alguma qualidade, alguma coisa que acha interessante, gostaria de viver e ver, né? Sim, tanto os outros, os lagartos, tá que o Sim, camaleão sim. que eu falei tem um pouco de lagarto, vários animais aquáticos, os Sim, macacos, os símios como um claro. todo, o cavalo, sensacional, né? Esses que correm assim, tipo zebra e tal. É tudo muito legal, animais Sim. são muito legais. E se você for que nem a gente, faz que nem a Thalita, né? Agora eu me transformo na cobra, faço, né, a parte da minha coreografia no chão, rastejando, aí de repente eu me transformo num outro e vai fazendo. Ou Exato. sei lá, né, chama um alquimista, se transforma numa quimera e, tipo, usa todas as Não sendo qualidades. aquele cara alquimista do Full Metal lá. Isso! Ai, credo. Entendedores Gente, entenderão, é uma entendedores cena entenderão, mas tem trágica. uma cena trágica nesse desenho Fullmetal. Se você tem interesse, assista Fullmetal Brotherhood. É, o É Fullmetal mais, Alchemist, o Brotherhood é mais é mais conciso. conciso, Então, assim, a história é Fullmetal mais... Alchemist, anime, né, japonês. Brotherhood, assista e veja a cena do alquimista e das quimeras. E nisso, e aí você vai entender a dramaticidade da coisa. Sim, muito dramático. Horrível, na verdade. É puro filme de terror nesse momento. Sim. Assista se você tiver estômago forte. Os É, fracos, melhor deixar pra lá. exato. Essa cena. Pesquisa história Tem aí. várias coisas, né? A violência tá lá e tal, mas não é isso que pega. Essa cena, pra mim, ficou assim, me perseguindo. Porque, e coisas Parece pra filme de gente. terror mesmo, gente. É É, a uma. questão da manipulação genética, né? E pra se adquirir outros tipos de qualidade de corpo e de inteligência. Isso é uma coisa que tá em voga também. E se você Uhum. também quiser, né? Você que tá me ouvindo ou que tá me assistindo, quiser também continuar nessa vibe de bizarrices e vamos ponderar a respeito, tem o filme A Ilha do Dr. Moreau. Não sei onde você vai achar pra assistir. É um filme antigo com Marlon Uhum. Brandon. Ele tá até bastante mais velho e tal, né? Acho que foi alguns anos antes dele morrer, ou um pouco antes dele morrer. Esse ator já veio a falecer. E é bizarro, entendeu? A Ilha do Dr. Moreau é bizarro. O filme é bizarro. Uhum. É um livro, se eu não me falha a memória. E fala sobre experimento, animais misturados com humanos. E, enfim, uma série de bizarrices, de coisas absurdas por aí. Certo. Mas vamos ficar aqui no nosso mundo colorido, fantasioso. De repente você encontra uma isca, né? Uma arma em Exato. formato de isca, que nem né, do mal, e você pode Exato. escolher Vamos 10 ficar aqui no animais nosso mundo de e tá tudo mal bem. e tá tudo bem. Moana, Disney no Moana é um filme muito coração. legal. Quem não Moana assistiu, é assista. um desenho, um filme animado muito legal. É isso aí. Assistam. Tem toda uma questão de representatividade dos povos de ilha, né? Dos polinésios e semelhantes, né? E pares. É bem legal, é bem gostoso. É bem interessante mesmo. E porque eu estava pensando agora nessa questão, a gente está aqui discutindo um pouco sobre essas questões de habilidades específicas de animais, né? E eu lembrei que tem algumas cenas do filme, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas é essa ideia de que existem conhecimentos, né? De povos específicos, de pessoas, de contextos específicos que a gente às vezes acha que não existe, que não sabe, que, enfim, Exato. que é muito primitivo ou que alguma coisa, isso aí não tem como fazer, né? Não existe um saber ali, mas é muito interessante alguns saberes que são apresentados ali e provavelmente eu acho, imagino que tem muito embasamento, né, Sim, na certamente. realidade. Enfim, muito bom. Ok, e o que tem a ver esses animais com a dança? Bom, você já fez uma ponte aí, né? Sim. Mas eu tava imaginando algo do tipo, semelhante também. Então eu separei mais uma brincadeirinha aqui pra gente fazer. Muito Ok. semelhante ao das cores, tá? Só Ok. que eu vou ser um pouco mais específico. Tá Então bom. hoje eu separei 10 estilos de dança, tá? Todos eles são algum estilo que a gente já entrou em contato, que a gente já fez algum workshop, já fez aula, já estudou, enfim. Ou eu, ou você, ou os dois. São 10 estilos, 10 técnicas aí específicas. E aí eu queria que você escolhesse um animal para cada um que você gostaria de ver. É isso? Isso. Um que você gostaria de ver fazendo cada um desses e um que você acha que se sairia melhor. Calma aí, calma aí, calma aí.
um animal que eu gostaria de ver dançando essa técnica. Isso. E depois, mas independente disso, qual animal eu acho que se sairia melhor fazendo essa técnica? Exato. Ok, trazendo dentro das possibilidades do animal. Claro. Ok. E não tipo Pique Disney, imaginando... Não. O primeiro pode ser, entendeu? Você pode imaginar o que você quiser. Do tipo, eu queria ver um hipopótamo dançando balé. Deve ser muito legal. No Tudo fantasia bem, entendeu? parece bem Exato. legal. Exato. Entendeu? Aí no segundo, não. Eu acho que, sei lá, um cisne se daria melhor, já que tem um cisne negro. Não, um cisne se daria melhor no balé. Entendeu? Ok, tipo entendi. isso. Tá? Tá. E aí você pode, até se quiser, falar um pouquinho sobre... Mas não precisam ser os 10 animais que eu escolhi. Não. São outros 10 quaisquer que você quiser escolher para cada, porque agora é visando o estilo específico. Qual que você gostaria de ver nesse estilo e qual você acha que se sairia melhor nesse estilo. Tá bom. Ok? E aí você pode, se quiser, colocar, alguma razão por que você gostaria de ver esse nesse estilo e aí, claro que quando você for escolher qual que se sairia melhor, vai ter que ter alguma justificativa. Tá se não bom. for muito óbvia, mas alguma qualidade específica que você acha que, isso aqui é muito legal. Tá. Ok? Então, primeiro estilo, sapateado. Sapateado. Não, gente, não vai ser o Happy Fit do pinguim. Não vai ser o Happy Fit. Sapateado. Que animal eu gostaria de ver sapateando? Gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, meu cérebro tá fritando. Já? Já, porque... Nossa, eu já imaginei, assim, mas parecia assim, inseguro. não, fala o primeiro que veio. Que você gostaria é qualquer um, não tem... Não precisa ser, nossa, tem que ser um que realmente vai representar a dança, não, é tipo qualquer um. Se vê uma imagem, sei lá, de um... Eu vou falar... Ok, se de repente vê uma imagem de uma centopeia, porque tem muito pé, imagina ele sapateando, devia ser engraçado. Isso aí vai pode ser, vir, ser entendeu? bem legal, uma centopeia. É tipo uma companhia de sapateado inteiro sozinho, de uma pessoa Isso só, é bem né? legal, uma centopeia sapateando, realmente. É uma companhia inteira. Tipo a companhia de sapateado irlandês, né? Com as perninhas iguaizinhas, assim. Tipo, sabe, Lord of the Dance, esse tipo de coisa. Riverdance. Uma centopeia ia ser bem bacana. Tá, agora você escolhe outro. Ok. Vou pegar, deixa, porque é fantástico, né? Uhum. Mas uma lula, uma lula sapateando com seus muitos tentáculos, bem legal, realmente, né? Com as possibilidades. Mas eu tenho cá pra mim que talvez uma zebra, um pônei seriam grandes sapateadores, sabe? Porque eles já têm aqueles pezinhos de casco e eles têm uns barulhinhos, eles sabem trotar. Talvez eles seriam tem mais ritmo, né? eles têm um ritmo, né? O galope. Então talvez seria interessante. Eles seriam os bons, talvez. Bons sapateadores, exato. Certo. Legal. Ok, segundo. Jazz. Quem eu gostaria de dançar, né? De ver dançando um jazz? Eu acho que... Ai... Nossa, que loucura. Seria muito legal ver um urso dançando jazz. Um urso dançando jazz. Né? Ia ser uma coisa até meio cômica, ia ser no pique do fantasia, sabe? Uhum. A cena dos elefantes dançando balé, as elefoas. Ia ser pique fantasia, assim, um urso sexy, né? Mas assim, qual animal que você enxerga no jazz? Os felinos, né? Um gato. Um gato, assim, andando um pezinho depois do outro, assim, né? Quando a gente faz aquelas andadas bem lentas do jazz e uns deslizes de corpo e tal, né? Sim. Então, talvez um felino, né? Ou talvez seja uma das imagens do jazz. Mas tem tantas outras possibilidades do jazz, animais que conseguem... acho que os felinos são bastante... Eles têm umas flexibilidades bem interessantes de corpo, conseguem fazer umas oposições interessantes no corpo, que também é bastante legal pro jazz. E aí o desafio para todos os animais seria entrar nos ritmos sincopados, mas aí é o desafio.
Tá certo. Então, o jazz vai pro gato, que vai ganhar jazz. Número 3. Heels. Rios de salto? Sim. Ah, mas o gato também funciona pro rios. Mas não, vamos lá. Rios. Quem eu gostaria de ver dançando rios? Eu acho que uma coruja. Uma coruja. Sabe assim, tipo Interessante. super bossy, assim. Muito, Sei. tipo, imagina uma coruja meio Beyoncé, assim, sabe? Um salto alto, mandando ver e andando com os olhinhos assim, virando a cabeça, assim, girando 360 graus a cabeça. E tipo, e bem bossy, assim, mandando ver no salto. Que Né? legal. Fazendo as posturas e o Sim. bevel e tudo mais. Ia ser bem legal. Ok, um que se daria bem, tirando o gato. Tirando gatos, porque eles andam, né, nos metatarsos, eles já andam de salto. Os gatos andam de salto. Quem se daria muito bem, tirando o gato, com rios? Uau! Ai, gente! Tum, tum, tum. Você acha que nenhum se daria melhor do que o gato no Rios? Não, o gato, é porque o gato anda na meia ponta. Então, em termos de usar um salto, os gatos já estão de salto. Mas o estilo Existem de outras, dança, exato, a pose toda. existem outros animais que talvez trariam outras qualidades, né, que fazem parte do rios. As girafas, por exemplo, porque tem muito wave de coluna, então talvez e joga o pescoço para lá, joga o cabelo para cá, talvez a girafa conseguisse trazer algumas qualidades de rios, sim. né, de corpo, mesmo animais que têm o corpo mais sinuoso, tipo uma lontra, sabe? Que nada e tem algumas curvas, talvez consiga também trazer uma qualidade do rios, assim, porque tem muito daquilo que faz parte do universo do jazz, determinados aspectos, né, do universo de jazz estão presentes no rios. Né? E muito que tem no universo das passarelas. Então, em relação talvez a essa questão de pura exibição, um pavão, entendeu? Sabe, de tô aqui, sou poderosa e poder de no pose salto, mesmo, de pose, né? da postura da passarela. Porque tem a parte da técnica do Rios tem a ver com o desfile. Você estudar o desfile, né? Como se dá na passarela. Esse tipo de andada faz parte do universo do Rios. Então, talvez a ideia de a postura, né? O sentimento, a atitude do exibir-se de um pavão, talvez. Nesse sentido. Poderia Muito também bom. representar o Rios. Legal. Número 4. Breaking. Breaking. Ah, eu acho que... Ai, meu Deus. Eu acho que eu gostaria de ver e pra mim é o animal que é, entendeu? Não tem como. Mas, então eu vou inverter. Vou colocar um pra um e outro pra outro. Eu acho que um guaxinim ou um gambá ficariam bem legais como b-boys, assim. Né? Uma coisa meio... Não sei... Talvez um gambazinho, assim, pendurado pelo rabinho, assim, de ponta cabeça. Certo. Ia ser um b-boy bonitinho. Eu também gostaria de ver um papagaio como b-boy. Papagaio. Um papagaio. Alguma razão Não específica? sei, Não, mas só simplesmente veio, assim. eu imaginei um boné no papagaio e ele de tênis, entendeu? E fazendo coisas. Foi isso, foi uma cena muito Disney. Agora, talvez quem se pelas daria... cores dele. não sei, gente, tem simplesmente coisa que chama veio. atenção. Mas o que eu acho que se daria bem como no breaking, talvez os macacos, né? Alguns tipos de macaco. Eles dariam... Não, gente, porque o pé vira uma mão. porque o pé vira uma mão, então a habilidade... Mão é o pé exato, a habilidade com os 4 membros, né? Com mãos e pés, a possibilidade de inversão. Como faz parte da vivência do macaco. Realmente, se segurar com o pé, segurar com uma mão e usar os 4 para se locomover, e eles andam nas 4 patas, mas eles andam também nos apoios dos pés, eles andam nos apoios das mãos. Então, faz parte do universo daquilo que um b-boy vai estudar, certo? Sim. Todas as qualidades de footwork, de freeze, de stance. Fora outros que também se sustentam no rabo também, né? Assim. Exato, também tem que nem os gambazinhos. Então, eu acho que os macacos, com certeza...
Interessante. Talvez eles até possam ser alvos de estudo, assim, de observação para novas movimentações. Talvez não para os movimentos que giram as pernas, né? Sim. Enfim, Power moves. alguns tipos de power moves talvez não seja tão interessante, né? Alguns giros, sim, talvez giro nas costas eles fariam muito bem. Sim. Mas o power move é a virtuose, né? Esse tipo top do breaking. Mas eu vejo que o breaking tá ali no top. A essência tá ali. No top rock e no footwork, que Claro. pra mim é a coisa mais complexa e cansativa no corpo. Entendeu? Você faz um power move, mas ficar lá no footwork é uma canseira. Eu tentando fazer isso. E aí talvez eu acho que o macaco traga essa essência, Certo. esteja lá, ele, enfim. Legal. Ok, número 5, muito próximo, mas um pouco diferente. Hip hop. Hip hop. Bounce, né? O eterno bounce, 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 bounce. Simplesmente pela imagem do bounce, né? Ai, gente, é que eu coloquei já o papagaio, né? Como uma possibilidade. Mas acho que um papagaio também ia dar um hip hop bem legal. Mas eu gostaria de ver um cavalo dançando hip hop. Acho que ia ser bem divertido. Bem. Sai um pouco do normal dele. Do normal, exato. Mas se eu for falar qual animal. Se eu fosse pensar só no bounce como uma característica do hip hop, eu pegaria talvez coelhos, lebres ou canguru, talvez. Interessante. Como animais. O gato também faz bounce com a cabeça, né? Mas assim, do balanço do corpo, né? Sim. Tem animais que têm um balanço no corpo, como parte necessária para a sobrevivência, né? Sim. Então talvez algum animal assim. Mas não sei, acho que eu preciso ver. Talvez os macacos sejam os que mais fazem bounces mais humanoides, né? E tô me atendo simplesmente ao bounce. Eu sei que o hip hop é muito mais do que bounce. Sim. Eu Mas poderia falar primeira... de técnica de isolamento, talvez, né? Típica e característica do hip hop. Pensar em um animal que trabalhe dessa forma. Mas eu vou pensar nessa questão. Então talvez os coelhos ou um canguru, não, vou pegar as lebres, talvez elas consigam desenvolver alguma qualidade, não sei, gente, estou aqui já pirando, a cabeça já tá girando. Isso aí. Número 6, ainda nessa vibe, House. House? Não, vamos trocar então, deixa o saltitante eternamente ficar, mas não, o House, eu gostaria de ver dançando House. Eu acho que eu gostaria de ver uma barata dançando house. Uma barata. Tipo a festa das baratas, entendeu? Dançando house, curtindo uma música eletrônica e comemorando o fato de que elas são os animais que sobreviveram se tiver um ataque nuclear, sei lá. Então, acho que seria bonitinho ver uma barata dançando house. Mas qual animal? Ok, eu tinha falado da qualidade saltitante de bounce, coloquei as lebres e tal. Mas quer ver quem tem uma qualidade saltitante leve muito bacana? As gazelas. Bem leve. Mal toca o chão. Então esse up do house pra cima, esse sentido do bounce pra cima, exato. Como uma das características, o house é muito mais. Mas talvez as gazelas. E elas têm certa agilidade nas pernas, né? Então tem uns footworkzinhos assim também dentro do house. E elas são bem ágeis nas pernas. Então uma gazela talvez se daria bem legal. House. A próxima vez faz um vídeo colocando uma música de house com uma gazela pulando. Tá, e sugestões de vídeos para YouTube, né? Você coloca uma fantasia de algum animal aqui que a gente falou, que a Thalita escolheu e faz a dancinha. E vai bombar na internet. Ok, número 7, contato e improvisação. Contato e improvisação. Contato e improvisação. Eu gostaria de ver... Contato e improvisação... Uau! Qual seria um animal para contato e improvisação? Claro que seria ele com seus semelhantes. Né? Exato, eu tô imaginando com um semelhante. Eu gostaria de ver uns sapos fazendo contato e improvisação. Sabe, meio se dramático, se grudando, entendeu? Se colando, né? Umas rãs assim, fazendo contato e improvisação. Mas quem se daria bem, sei lá, as focas.
se daria As muito bem. focas? Elas sobem uma em cima das outras, elas usam o corpo da outra pra ganhar Entendi. impulso, Eu achei que você né? fosse ficar com a formiga que você apontou As lá formigas, atrás. sim, elas têm uma Primeiro que qualidade. elas têm, não têm, né, o olhar tão assim, então elas têm outros sentidos de tato, de escuta, e elas Sim. têm força, né? Sim, Conseguem sim. levantar 10 vezes Mas o eu peso fiquei, delas exato, mas eu fiquei pensando assim, numa num coisa de foca. apoio, de Tá, uma talvez coisa mais as largada. atas. É, não, gente, o computador de improvisação não é largado. Na Não, eu tô falando verdade, das focas. sim, as focas, mas elas usam muito tronco, né? Uhum. Pra se locomover. Não é tanto, não parte muito das patas, aparentemente. Tudo um achômetro, gente, é o que eu tô olhando. Mas Uhum. elas usam muito o tronco. E a questão da qualidade do tronco para contato e improvisação é importante. Sim, Por causa dos encaixes, os encaixes de côncavo, convexo, esses sim, trabalhos de sim. centro. E as focas meio que são isso, né? Sim, sim. Elas têm essa qualidade. E gostam de estar junto, né? Elas gostam de estar junto, as focas. Então, talvez elas sejam boas contatistas. Certo. Mas seria muito legal ver. O que eu tinha falado? Os. Não, foram as baratas. O que eu falei que eu gostaria de ver fazendo contato de improvisação? Ai, acabei de esquecer! Sapos. Os sapos. Gente, ia ser bem interessante. Tipo assim, faz a linguinha e com a linguinha carrega o outro. Joga assim. Joga no coisa, ia ser legal, gruda num lugar e balança. Maior trabalho com espaço. Ia ser bem interessante o Com contato sapos de seria bem improvisação do sapo. interessante. Ok, número 8, não poderia faltar o balé. Balé, o balé. ahn, eu gostaria de ver dançando balé. Meu Deus. Acho que eu gostaria de ver um corvo dançando balé. Talvez um repertório assim, bem dramático e pesado. Talvez um corvo assim, sabe? Com uma dança caráter. Né? Uhum. Porque o balé também tem dança caráter. Acho que seria Sim. bacana o corvo dançando, assim, entrando bem dramático, se fingindo de cisne. De cisne negro. Acho que um corvo ficaria bem legal. Mas quem se daria muito bem nessa do balé? Os flamingos, né? Equilíbrio numa perna, agora voa, para numa outra perna, fica. O balance que toda bailarina quer ter tá ali nos Certo. flamingos. Muito bom. Número 9 eu já vou falar o 10, porque aí, já que para você não querer me matar, o 9 é moderno e 10 contemporâneo. Dança moderna. Sei lá, vou pegar a imagem de Graham, né? Ou de Limon. Dança moderna. Bem dramático assim, dança moderna. Dança moderna. Ai, Veio uma meu imagem, Deus. ou não? Não, ai, meu Deus. Eu acho que uma lagartixa dançando moderno, bem legal, sabe? E aí a lagartixa vai se rastejando, de repente ela contrai, e aí ela solta, faz o release, ou fazendo suspensão, entendeu? Ali na parede, soltando rápido, continuando, né? Enfim, talvez uma lagartixa seria interessante dançando moderno. Mas quem Certo. se daria muito bem dançando moderno? Quem se daria muito bem dançando moderno? Nossa, me veio e me foi, calma. Ai, gente, calma, veio e foi. Quem que se daria bem dançando moderno? Eu vi na minha cabeça. Oh, eu esqueci. Calma, então pense em outro. É, dançando moderno. Aí você consegue lembrar de que espécie específica? Não, não Não? consigo. É porque uma hora eu pensei, falei, não, isso é tão contemporâneo. Nossa, gente. Quem que dançaria moderno bem? Comenta aí quem que vocês acham que dançaria moderno bem. E todas as outras danças também, se quiser, deixe aí no comentário pra gente ver.
Porque dança moderna tem vários tipos de dança moderna. Sim, mas né? escolhe um e Exato. vai, Então, vai na eu tava especificidade. pegando limão e tava vendo se vinha. Aí eu pensei em Graham e tava vendo se vinha, né? Mas... Gente... É que eu falei lagartixa. Um lagarto se daria bem, talvez, dançando dança moderna. De repente os animais desaparecem na cabeça, né? Oh, meu Deus. Mas ok, você quer ficar com lagarto, é só falar, entendeu? Não tem nenhuma regra específica do que pode e do que não pode. É contanto que você acha que ele tem a qualidade que tem que ter. E por quê? Qual que é a qualidade, então, que você escolheu dela, entendeu? É só isso. Mas não é simples assim. Minha cabeça tá, tipo, rodando em volta das Você quer qualidades. tentar achar a melhor, né? É porque você falou qual que se daria Não, melhor. sim, consideraria melhor, mas até onde Calma você aí. consegue olhar agora, nesse momento, a ideia é que depois você lembra, depois você encontra outras coisas, mas nesse momento o que veio é isso. No problem. Vamos para um intervalo comercial. Enquanto a Thalita pensa. Eu não tô Alguma conseguindo me melhor? desatrelar dos lagartos hoje. Hoje eu Sim, não, tô numa qualidade porque você rastejante. escolheu como o que seria interessante de se ver. Eu não disse que Ah, ele não poderia ser exatamente o que é o ok. melhor para Sim, ser. Se ele sim, for, ele é e sim. acabou, e pronto, Eu não gosto tem, das ideias dos entendeu? lagartos, sabe? Dos Sim. vários tipos de lagartos. Né? Dançando moderno. E alguma qualidade, ele é rastejante. E não sei se eles têm com muita contração, expansão, mas eu tava pensando em algum animal que tivesse expansão, sabe? Que expandisse e depois voltasse. Mas eu não consegui pensar. Um louva-a-Deus, talvez. Né? Sabe esses animais que expandem e depois eles recolhem? Sim. Alguns insetos têm essa característica, né? Acho que é um animal desse Um tipo faria. tatu-bola, assim. Talvez algum que faça expansão e volte, sabe? Um animal com qualidades de expansão e recolhimento seria muito interessante para dançar moderno, mas me. Uma larva, assim. Talvez uma. E voltei. Aí Talvez. levanta, assim, faz assim. Exato. E vai Algo assim virando seria para um lado e bem para o outro. interessante para dançar moderno. Ok, segue pro último. Dança contemporânea, eu gostaria de ver uma lhama dançando. Uma lhama. Entendeu? Porque a dança contemporânea é a construção do código próprio, né? Então acho que uma lhama me apresentaria coisas bem interessantes e uma suricata talvez seria um animal bem legal para dança contemporânea também. E assim, porque a dança contemporânea não é um tipo. Sim. Então, Em termos, tá, mas você acha que em termos de propósito seria muito interessante, então. exato. Que talvez o suricato sairia melhor numa proposta do que a lhama? Você acha que talvez... Propostas diferentes, aí é que a questão está. Sim. Se é a dança da atualidade, é a dança contemporânea. Se é uma Ok. continuidade da dança moderna, talvez as suricatas possam trazer alguns tipos de qualidade, de grupo bem interessante, que fazem parte da dança moderna. Se trabalhar com a ideia do código próprio, né, da construção, a suricata também. Em relação à pesquisa, dizem que elas são bastante curiosas. Então, a suricata é bastante curiosa, ela vai montar um código próprio. As lhamas não são tão curiosas. Então, elas não têm essa característica da dança contemporânea, daquilo que é chamado dança ou pensamento contemporâneo. Certo. Mas uma lhama propondo, entendeu? Uma conduta espaço-temporal, entendeu? Sei lá, mastigando. E aí fazendo uma cara e se movimentando, uma pausa ativa. É bem legal. Sim. Tá certo. É isso aí, são 10... Não me peça pra lembrar, porque, nossa, meu Deus, será que consigo? Não, tá tudo bem. Quem não lembra, ouve de novo. Ouve de novo, eu mesma vou ouvir. Sim, ou assista de novo, né? Que nem a gente muitas vezes faz. A gente termina, aí a gente revê tudo pra ver se tá tudo bonitinho, se tá tudo Exato. certinho, né? Não? Tem que dar aquela conferida. Isso aí. Mas é isso aí. 10 ou praticamente 20 animais. 20 né? animais. 20 animais para 20 danças diferentes. Pra 10. 10 danças. Nossa, tô tipo louco. Então tudo maluco. Tô tudo maluco, é isso aí.
Ok, então para fechar hoje, o dia de hoje, queria que você falasse um pouco da sua relação com os animais, já que estamos falando de animais, né? Como é que é a sua história com os animais? Eu sei que tem uma história bem interessante. E como tem sido essa sua relação com os animais até hoje? E pensando nisso, como é que você acha que você tira inspiração desses animais que você tem convívio, que você vê, do que te interessa? Enfim, como você acha que isso tudo influencia na sua vida pessoal, artística, e, enfim, na dança, né? Quando eu era criança, eu queria ser veterinária, como muitas crianças, né? Têm vontade de ser veterinária. Mas eu já concebia de que eu ia ser veterinária, mas bailarina também. Certo. E professora. Então, na minha cabeça infantil, eu ia conseguir conciliar as profissões todas. Nem pensava na demanda que cada profissão, né, tem e exige daquele que a escolhe, né, para trabalhar. Mas eu tinha cá comigo que eu ia ser veterinária e bailarina. E professora. Ia ensinar, né? No caso, professora de línguas, idioma, literatura. São as minhas áreas de que eu sou chonada, né? No final das contas, eu acabei estudando mesmo letras, né? Sim. Me formando e estudando a área de línguas e literatura e de linguística, semiótica, essas coisas todas. E estudei dança. Essas duas áreas foram conciliadas. A veterinária não rolou, mas o amor pelos animais sempre. Enfim, quando cheguei na adolescência, sempre fui muito míope. E teve um tempo que meu pai até colecionou algumas coisas bem legais para fazer meu consultório veterinário. Eu tinha um pôster gigante com todas as raças até então conhecidas. Ele era enorme, ocupava uma parede inteira. Raças conhecidas De cães. Ah, tá. De cães. E, enfim. Mas teve um determinado momento que eu também fiquei assim namorando psicologia, porque gosto de ficar fazendo análise dos seres humanos, né? Dar uma de charlatã. Certo. Mas não pegou tão firme, pensei em jornalismo, mas enfim, e tava lá veterinária, né? E aí uma vez meu pai virou pra mim e falou assim: acho que você não vai poder ser veterinária, você não vai enxergar quando você for fazer uma operação. Bem prático. Bem prático, assim, meu pai, uma praticidade, que meu Jesus, enfim. E aí eu fiquei pensando, mas realmente, né, eu vou matar o bicho. Eu não enxergo bulhufas, como é que eu vou operar um bicho? Eu vou matar ele. E aí eu fiquei também pensando nessa questão de operação e de estudar o cadáver, né? E induzir alguns à morte, né, para estudar. Eu não sei quais são as políticas de segurança, mas sei que o respeito em relação aos animais não é igual ao respeito em relação aos seres humanos, né? E respeito em relação aos seres humanos já é tão... Né? Já é tão complexo, imagina os animais. Eu não sei o quanto que existem animais de laboratório. Eu sei que eles existem, mas o quanto algumas análises, estudos são feitos à base de indução e não porque o animal veio a falecer e morrer, entendeu? Sim. Indução do tipo, fez o animal morrer ou simplesmente matou para poder analisar. E aí não sei se concordo com isso, com esses modos de aprendizado, não sei se existem outros, não quero ponderar sobre isso. Então, mas isso veio na minha cabeça e eu ponderei na época, não quero ponderar agora, né? Mas isso veio na época e acabou que eu não vou ser veterinária. Mas sempre amei os animais e sempre tive muitos bichinhos de estimação. Certo. O primeiro animal que eu tive de estimação não foi de minha escolha. Aliás, os primeiros não foram. O primeiro de todos já existia, já fazia parte da família e é o que ainda resiste bravamente. Na verdade, a que ainda resiste bravamente, que é a nossa jabuti, a Tuga, né? Que tem quantos anos? Que tem 41 anos de idade. Mas tadinha, ela foi... Meu pai comprou pra minha mãe quando eles eram solteiros. E ela foi comprada numa situação completamente precária. Não por causa, enfim, do meu pai, mas assim, não tinham ainda leis que regulavam a venda. E mesmo se tivesse, certamente o povo ia vender ilegal, né? Meu pai
Tava numa rua, acho que na Paulista, sei lá, coisa assim, rua conhecida, rua onde tem hoje um policiamento maior e tal. E tinha um cara vendendo numa banca, né, aquelas bancas de rua, né, vários jabutis e todos eles estavam presos pelo casco, assim, num fio e pendurados que nem a gente pendura, sabe, brinco? Sim. Quando, né, pessoas vendem brincos artesanais. Então, Sim. pendurados assim, inclinados, igualzinho brinco. Bem trágico, entendeu? Eu falei, nossa, por que você não comprou todas aquelas tartarugas? E bem barato, meu pai falou que foi muito barato. E eu falei, por que você não comprou todos os jabutis e não salvava todos aqueles jabutis? Ele falou, mas eu era ignorante, aquelas pessoas eram ignorantes, não tinha controle do Ibama, nem sei se já viu o Ibama como ele é hoje. Sim. Enfim, e aí, enfim, tadinha da Tuga, né? Claro que ela melhorou muito a vida dela depois e conforme a gente foi se instruindo, né? E aí eu já existia, já, né? Porque antes de mim nasceu meu irmão, enfim, mas já era maior tal, foi melhorando a qualidade da vida da Tuga. Mas enfim, meu primeiro animal, um jabuti. Que resiste até hoje. Que resiste até hoje. Depois eu ganhei um periquito, Uhum. que foi a Celeste. Ela era branquinha com azul celeste, né? E tinha também uma espécie de umas listras pretas aqui atrás do pescoço dela, bem bonita, bem serelepe, tadinha. Hoje eu fico pensando, ela tinha uma gaiola, era ok, mas não, gente, passarinho tem que voar livre, né? Sim. Ficava olhando. E eu gostava de ouvir música, fico pensando, ela deve ter sido torturada pelas minhas músicas. Enfim, tive a Celeste. Logo depois eu tive o Royal, parceiro da Celeste. Ele é branco com uma mancha azul Royal. Então era o Royal. Foram casal durante muitos anos, os dois. Muitos anos mesmo, coisa de mais de 10 anos. Ganhei um galo, sim, um galo. Eu tive 2 pintinhos, um faleceu. Aqueles que eram chocados em máquina e veio a falecer mesmo, eu fazendo tudo, né? Cada coisa que o ser humano faz, a gente participa de forma muito ignorante. Me arrependo de uma série de coisas. Sim. Mas um outro que era da minha prima, só que a minha prima, Alessandra, ela tinha gatos em casa. E ela tinha muito medo de levar o pintinho e ele ser devorado pelos gatos, ser caçado Sim. pelos gatos. Então esse pintinho ficou comigo e ele resistiu, ele veio a crescer e se tornou um galo, um frango e um galo bem típico, sabe? Corpinho branco, crista vermelha, tal, papo vermelho. Uhum. E ele era muito interessante porque ele se comportava feito cachorro. Ele subia assim, a gente morava nessa época no Jardim de São Paulo, né, bairro da zona norte de São Paulo. Uhum. E o telhado do fundo da casa, né, que era a parte de um quintalzinho coberto, dava pro telhado de uma série de casas, do quarteirão inteiro, né? Os telhados se coincidiam. Certo. E o que ele fazia? Ele simplesmente caminhava em cima dos telhados e ia lá longe. E aí quando começava sei lá, se chegar umas 4:30 da tarde, 5 da tarde, o meu pai assobiava, o galo vinha lá, plá, voltava e ia dormir. Tipo, ele andava e ficava solto no quintal, a gente deixava ele solto, não deixava ele preso, e ele dava rolê nos telhados, assim. Mas os vizinhos não gostavam muito dele, porque bem cedo de manhã ele cacarejava, né? Tem outro nome, né? Cacarejar. Qual que é o nome? Enfim, o canto do galo da manhã. Canto, né? Acho que tem um nome, mas não Tem me lembro. Outro nome? Talvez tenha. E, enfim, e os vizinhos ficavam loucos da vida, esse galo cantando essa hora da manhã. Mas eu tenho uma experiência muito interessante. Os pássaros, alguns tipos de pássaros, os galos são desse tipo, eles dormem quando baixa a luz. Uhum. Né? Quando baixa a luz, eles dormem. Então, quando chegava de noite, começava a ficar escuro, a gente tinha uma gaiola grande que a gente não fechava exatamente. Era só um espaço para ele poder, né, abaixar a cabecinha e dormir. Aí a gente colocava ele lá dentro, às vezes a gente colocava um tecido, tinha até um cobertorzinho assim em cima da gaiola para não pegar o corpo dele, né, não esmagá-lo, mas para gerar calor em épocas de frio, eu deixava alguma coisa assim para gerar um pouco de calor. E uma vez eu tava colocando o galo lá dentro e o meu irmão brigou comigo, ele tipo me empurrou e brigou e foi grosso, né? Adolescente, irmãos brigando. E aí o que aconteceu? O galo levantou as asas e saiu correndo atrás do meu irmão. E nesse dia meu irmão tá filmando, então tem essa filmagem. Tem a filmagem o quê? Ele filmando o galo, uma hora filmando a minha cara, brigando comigo e de repente só
Você vê só os pés, o chão assim, Balançando. rapidamente balançando, porque é o meu irmão correndo. E o galo foi, invadiu a cozinha e tudo. E aí Atrás do seu meu pai irmão. colocou o pé assim, aí o galo deu uma parada. E aí depois a gente, enfim, botou ele pra dormir. Morreu cedo porque não tinha outros, né, galinhas pra, enfim, reproduzir e tal. Então não teve uma vida muito longa. Também não sei qual que é a estimativa de vida de um galo, realmente. Mas eu imagino que talvez a solidão, não ter os seus Sim. pares, né, alguém igual a ele, tenha talvez trazido algum tipo de solidão. Mas era muito legal. Quando ele era frango, né, um pouco menor do que galo, ele andava no meu ombro. Ele subia no meu ombro e eu andava pra lá e pra cá com ele no meu ombro. É uma experiência bem interessante, esse tipo de partilha. Talvez por isso ele já estivesse acostumado comigo e por isso me defendido. Sim. Talvez ele me reconhecesse como alguém, não sei o que, mas alguém, né? Sim. Daí, e nisso, Celeste Royal vivos. Daí eu tive cães. Eu tive 2 cães, 2 boxers. Ai, tudo de bom. O primeiro cão eu ganhei aos 8 anos de idade, foi o Sansão. E eu lembro até hoje que eu descia as escadas. Eu morava numa casa grande, aí eu já morava no Jardim França, eu morava numa casa grande. Eu descia as escadas e aí tem uma caixa assim no meio da sala. E aí eu olho assim, vou chegando perto da caixa e de repente só vejo 2 olhinhos assim, redondinhos, brilhantes. Ai, que apaixonante, filhote. Ai, que coisa apaixonante. O irmão dele ficou com meu primo Rômulo. Então eram 2 irmãos e ficaram, né, com a família. Eu era o Sansão e o dele era o Hércules. O meu era o caçula e o dele era o mais velho, né, da ninhada. Sim. E... ai, que delícia. Sansão maravilhoso, forte, atlético, morreu por uma fatalidade. Morreu na época da Copa, acho que de 2002. E ele comeu muito rápido, por nervoso, e esses cães, eles têm os órgãos meio soltos, então teve uma inversão de estômago e uma torção. Ele teve que operar, mas não resistiu ao pós-operatório. Então é uma tristeza. Morreu no auge da vitalidade. Sim. E eu tive uma cadela, que é a outra boxer, né? O outro boxer é uma fêmea, que é a Fantine. E eu não deveria ter dado esse nome. Eu dei nome por causa de Miseráveis. Eu amo os Miseráveis, o livro, o musical, os filmes, música. Eu gosto muito dessa obra do Victor Hugo. Né? Desde criança, a primeira vez que eu entrei em contato eu tinha uns 9 anos, fiquei completamente apaixonada. E aí o que acontece? A Fantine acabou tendo várias desgraças na vida dela, ela se machucou algumas vezes, ela era apaixonada pelo Sansão, então ela acabou se machucando algumas vezes. E, enfim, e ela não morreu até ficar bem velhinha e veio a falecer, o que foi altamente terrível, porque ela foi definhando, quando ela foi morrer, ela uivava, né, e assim, a luta do animal pela vida, né, uma coisa, uma ligação com a morte. Depois que eu vivi, e assim, eu também tive outros 2 passarinhos periquitos, né, porque o Royal morre, a Celeste fica sozinha. E foi muito triste quando ele morreu, porque todos os animais estavam em silêncio. Eu já tinha cães. E todos os animais estavam em silêncio. Coisa muito esquisita. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eles em silêncio. Quando eu fui ver, peguei a gaiola. O Royal tava morto no chão. Quando eu fui abrir, a Celeste colocou a patinha em cima do corpo dele. Como que reconhecendo. E assim, aí eu tirei o corpinho dele e tal. E aí depois eu comprei o Sylvester, que era o Sylvester Dave. Sylvester por causa do Sylvester Stallone. E Dave por causa de um vocalista de uma banda. Certo. Então é porque ele era vocal, mas ele era grandão, então ele era Sylvester Dave. O Sylvester. E é bem girou. Ai, bem engraçado. E depois a Celeste veio a falecer e aí compramos a Flora. E aí a Flora e o Sylvester ficaram como um casal. O Sylvester tentou conquistar a Celeste, conseguiu conquistar, tiveram um romance, mas ela faleceu. Certo. Nossa, ele tentou tirar vários beijos dela, ela não queria, fazer de difícil. Mas aí comprou a Flora foi mais facinha, ela era amarelinha. Então era muito engraçado, porque foi tipo a cor do Brasil. Então os primeiros eram os azuis e brancos, depois esses eram os amarelos e verdes. E aí eles morreram praticamente juntos, o Sylvester e a Flora. Depois, enfim, meu cão morreu, anos depois minha cadela morreu, a Tuga foi ficando. E aí aconteceu um fenômeno, que hoje eu tenho um outro animal de estimação, que é o gato do vizinho. Não. Sim, muitas histórias sobre gatos. Muitas histórias sobre gatos de vizinho. E os gatos começaram a aparecer na minha vida mais fortemente quando eu comecei a namorar você. Até então eu tinha relação com gatos, mas os gatos não gostavam muito de mim. Talvez porque eu tivesse cachorros, não sei. Mas
Eu lembro de você indo trabalhar na Casa da Dança. Sim. E tinha uns gatinhos que moravam ali em Perdizes. E eu comecei a me relacionar com os gatos ali. Que eu acompanhava você pra trabalhar. Então aí tinha umas coisas assim bem interessantes. E o gato do vizinho, ele começou a vir desde pequeno. E aí eu comecei a trazer ele pra dentro de casa, assim, chamando a atenção. E ele brincava e ia embora. A mãe dele ficava supervisionando. Porque a mãe dele também é a gata do vizinho. Eles têm 4 gatos. Mas teve um dia que a gente precisou tirar ele de casa. E aí eu segurei ele no braço. E ele tremia de nervoso. Foi a primeira vez que eu peguei ele no braço, porque ele ia por conta própria. Eu não pegava, não vou pegar num gato, né? Até que ele permita que, né? Porque os gatos são um pouco mais assim. Mas depois daquele dia, esquece. O gato ficou com cada da família, sobe na cama, dormiu comigo, entrou dentro das minhas malas quando a gente foi viajar pra China. Enfim, vários relacionamentos, tem trocentas fotos, passou aniversário com a gente, passou ano novo. É o gato do vizinho, né? O trovão. Enfim, relacionar-se com os animais, ele traz à tona várias questões sobre a nossa humanidade, né? Uhum. Olhar para o diferente, na verdade, faz a gente reconhecer coisas em nós mesmos, né? E os animais têm muito disso. Sem contar nas muitas qualidades expressivas dos animais, né? Como eles mexem a cabeça, os olhos, como eles mexem o pescoço, como é que a agilidade do corpo deles, como é que eles fazem para se manter. Então, os pássaros limpando as penas, ou um gato lambendo, né, o corpo, como eles se alongam, como é que eles se aquecem, como é que eles se organizam. Isso é interessante. Conforme eu fui estudando dança, entendendo mais essas questões de corpo, eu fui percebendo a sabedoria que existe nos animais, né? Ainda que seja uma sabedoria intuitiva. E muito daquilo que a gente aprende como formas de manutenção, preparação do corpo, são facilmente espelhadas em animais. E quando a gente fala, por exemplo, de espreguiçar, olha os animais como eles espreguiçam, né? Até o jabuti, quando vê o sol, ele espreguiça o pescoço pra cima e pra baixo, pros lados. Nesse espreguiçar como uma forma de regular o corpo e de fazer uma manutenção da saúde do corpo, né? Sim, às vezes até com uma imagem pra gente tentar chegar naquela qualidade. Exato, né? as Porque às vezes a posturas gente de fala, yoga, né? a gente faz vou meio pensar nas travadinho, posturas de assim. yoga. Mas se aí traz a imagem de um animal, ajuda um pouco às vezes, né? Exato, Porque como eu falei, as posturas de yoga baseadas na maneira como os animais se mexem, ou como é a constituição de corpo dele, né? Então a gente tem a postura do gato, a postura do cachorro, a da cobra, a do pavão, a do pombo, enfim, e essas organizações de corpo, porque eles se organizam e é intuitivo. E aí também fica uma série de questionamentos, como é que o ser humano foi abandonando essa intuição? Não 100%, senão a gente cairia morto. Sim. Mas, né, cairia morto. Que nem às vezes a gente acorda de manhã e dá uma espreguiçada. Exato, mas como é que a gente vai se esquecendo. Tem dia que a gente faz porque tá extremamente necessário. A gente não consegue se mexer senão se espreguiça, né? Mas um gato isso, constante, é constante. Eu vou me mexer, eu me espreguiço, o lamber-se como uma forma de manipulação da face, sabe? E a gente pode fazer tração no corpo com as nossas mãos, tal. Então é muito interessante. Além de como é que eles usam os sentidos deles. O que é interessante ouvir, o que é interessante o sentido do olfato, né? A sensibilidade auditiva e de olfato, né? De um cachorro, como eles percebem os cheiros, né? Então é interessante perceber que nós também somos animais nesse aspecto, mas a gente acabou privilegiando aquilo que a gente tem de forma exacerbada, que são os raciocínios, né? Sim. E não como se o animal não raciocinasse, é outra qualidade de raciocínio, e talvez até seja necessário outro tipo de palavra, mas nos falta, então, raciocínio é do animal. A gente também tem um raciocínio e a gente meio que exacerba essas questões, mas essa inteligência do corpo, e pensar nisso como um grande amálgama, como uma unidade inteira, né, com uma unidade de plenitude, os animais eles são um grande espelho para isso. Então hoje me é prazeroso demais estar do lado dos animais e observá-los, né? E eu fui aprendendo coisas, né? O mestre que eu citei, no Henrik Schuller, ele também tem uma gatinha, a Cat. E é muito interessante, durante um tempo, quando eu estava trabalhando na co-direção de um trabalho dele, né, de um estudo de um trabalho dele, de dança e tal, e eu tava na co-direção coreológica junto com ele, a Cat ficava lá, né, enquanto a gente fazia os ensaios. E é muito interessante ver a reação do gato, dependendo daquilo que era proposto, cineticamente, a proposta de movimento. Algumas vezes ela ficava de forma hipnótica olhando.
Algumas vezes ela não tava nem aí. E algumas vezes ela ficava elétrica, né? E era muito engraçado, porque a gente usava quase como que um termômetro, né? De como andava as qualidades. Eu também me submeti a tratamento com ele, porque ele é terapeuta. E teve uma vez que ele usando Rolf em mim, porque ele também tem conhecimentos de Rolf, manipulação de face, e, né, e vem emoções à tona, e a gente chora e lacrimeja por questões de, né, coisa sendo soltada, da face sendo né, tornando mais solta e imóvel e respondendo, e a Cat louca, correndo para um lado e para o outro. Então é interessante Coitadinha. também essas coisas, né? Mas Sim. assim, como reage. E os animais... Tem uma certa sensibilidade, né, específica deles. Isso, e eles, o movimento, é interessante olhar para um animal e perceber que o movimento é uma questão sine qua non para eles. Sim. E eles têm isso com grande valor. E para nós, ela também é uma questão sine qua non, mas a gente pouco, né, pensando na humanidade como um todo, dá pouco peso, pondera, né? exato, pouco, e não dá peso, mas o fato é que a gente precisa estar em movimento para viver. Sim. E se a gente buscar trazer isso de forma orgânica, no sentido de fazer parte do nosso cotidiano, ser uma constante, muito melhor será, né? Sim. Então, observe os animais, né? Quantas vezes um gato sofre de contratura? Não quer dizer que ele não sofra. Não quer dizer que depois de uma caçada, um leão tá com dores e não tensionou demais o músculo. Mas ele vai para a reorganização dele. Ele faz os alongamentos dele, ele faz as trações da face com a sua língua, eles fazem rolamento um em cima do outro. Ele vai para recuperação, entendeu? Vai para recuperação. Então, e começa uma série de questionamentos a ser levantados. Como é que a gente faz? Como é que é a nossa jornada de trabalho, a nossa hora de trabalho? Quanto tempo a gente faz pausa, se a gente não faz pausa? Qual a nossa relação com a luz solar, com a noite, com a lua, com as estrelas, com as outras questões, sabe? De uma questão de organização. Se a gente olhasse atentamente aos animais e ponderasse a respeito da nossa própria humanidade e levasse isso muito a sério, e não talvez outras coisas como ganância e outros desejos, né? Que faz parte da raça humana, talvez a gente repensasse o modo como a gente vive como espécie, né? E ao repensar, abraçasse aquilo que é próprio nosso, que nos traria e nos trará, se a gente assim o fizer, melhoria para a vida, né? Com certeza. Com certeza, né? E é muito interessante até, algumas artes marciais principalmente, né? Uma que é muito conhecida, que é muito óbvia, é o Kung Fu. Exato, que muita com base coisa nos animais, é baseado exato. no animal, é baseado na observação. Em termos de referência, eles são incríveis. Sim. Né? E conhecendo, né, a capacidade de grandes Kung Futecas, a gente sabe que, né, é uma coisa muito... muito bacana, realmente, de se usar como referência. E aí, pra dança também, né, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Tem uma série de coisas dentro dos trabalhos somáticos e logo de dança moderna, expressionista e muito daquilo que se faz em dança contemporânea, né? Que tem a questão da expansão, recolhimento, estrela do mar, né? Ou os deslocamentos... contralaterais e homolaterais de lagartos, né, com essas imagens desses animais, como eles fazem, o estudo mesmo do movimento sucessivo, né, do andar homolateral ou contralateral de alguns animais. Bem, então tem essas bases. E assim, o grande animal que a gente pode olhar ainda como referência ainda de algo não tão maculado, né, ou com uma educação não tão... enrijecidos? Que restringe, né? Restritiva. Restritiva existe? Acho que sim. É olhar para um bebê, né? Olha para um bebê, né? E o processo dele de quando ele olha para cima, quando ele investiga a conexão, né? Cabeça e cauda, a questão da projeção do olhar para trazer uma mobilidade da coluna como um todo e a inteireza do corpo, a hora que ele ganha os apoios e o afastamento do chão e o retorno, a hora que vem o alinhamento, as curvaturas da coluna. Então, a criança, ela vai entrar em processos de educação e os processos de educação dela vão estar atrelados à questão da cultura. É quase que indissociável isso, né? É como o humano se deu nessa terra.
Mas é interessante ver ali, ainda que não seja impossível falar de um estado imaculado 100%, sem mancha, sem nada, é impossível. Sim. Né? Porque muita coisa é carregada, inclusive, geneticamente. Sim. Mas olha para a criança e vê como ela ainda faz uso do animal, do nosso animal interno. E muitos trabalhos somáticos, terapêuticos, que vão voltar para essa questão de nos apropriarmos do nosso corpo e retornarmos, né? Voltarmos à nossa propriocepção e afins, como eles fazem uso dos estudos da infância. Né? E como os estudos da infância são muito similares a algumas coisas dos outros animais, Sim. né? E aí, enfim. Então isso é bastante interessante também Muito de se bom. ponderar. É mesmo, é até parte, né, do currículo. Né, de um currículo de estudo de estudo de estudo de dança, vai dança estudar os padrões e neurológicos e o tudo. desenvolvimento da criança. Exato. Né? Isso aí, muito bom. Uau. Bem legal, né? Bem legal. Gostei bastante dessa reflexão. Eu também. Por hoje é só, eu não tinha mais nada programado, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é bacana pensar nos animais. Às vezes a gente fica muito... É importante a gente fruir danças, eu acredito que é importante, se você não frui, tem que fruir. Mas também é importante olhar para fora, para outras coisas, para poder ganhar repertório, né? Sim. E a natureza como um todo é um grande lugar de repertório de movimento, Sim. repertório de uso dos sentidos, de estímulo sinestésico Combinação e sensorial, de cores, né? combinação de cores, tem texturas, arsenal de possibilidades, então é maravilhoso ponderar sobre isso. E também nós como artistas, que a gente possa também produzir uma arte que traga consciência em relação aos outros seres vivos, ao ambiente. Isso também faz parte das responsabilidades do artista, né? A consciência desse mundo, trazer possibilidades sustentáveis de fazer arte. Isso também é importante. Uhum. Então, ponderar e pensar nos animais, ainda que se começou como uma brincadeira, é importante. Sim. E é isso. É isso aí, muito bom, dona Thalita. Gostei bastante da nossa conversa de hoje. Espero que nossos ouvintes ou nossos assistentes tenham gostado, né? Eu já adotei essa palavra. Ouvintes e assistentes. Não é a primeira vez que eu uso. Sim. Então, agora já está instituído, já é uma instituição. Oxi. Pois é. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, né? No de hoje e de todos os outros que vocês já conseguiram acompanhar também, os outros episódios. Espero que tenha sido proveitoso. Uhum. Eu gostei bastante. Eu acho gostei que bastante. Foi bem interessante. A conversa foi bem produtiva. E é isso aí. Eu agradeço também. Muito obrigada. Eu gostei de falar dos animais. Eu gosto bastante dos animais. Sim. Lembre-se aí de compartilhar com a gente a lista aí dos 10 animais de vocês, ou qual que vocês gostariam de ver em qual dança. Mesmo danças que a gente não colocou nessa lista, se tiver alguma outra que você pratica, que você admira, acha legal, e enfim, que vê uma imagem na sua mente, compartilha com a gente. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa que a Thalita falou também, escreve aí embaixo, deixa um comentário, manda uma mensagem para a Thalita, né? Segue ela no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Medium. A gente sempre fala desses todos e a gente tenta disponibilizar todos os conteúdos em todas as plataformas, mas cada uma tem sua especificidade. Sim, tem conteúdos específicos em cada. Então a gente não consegue, né, colocar tudo em todos os lugares. Então vai lá ver, né, que vai ter coisa bacana em cada um desses lugares. Exato, e a amarração entre esses conteúdos, né? Vai tendo uma amarração que aí vai fazendo mais sentido, né, nesse processo todo. É bem legal mesmo. É muito bom, porque também, às vezes, a gente continua discutindo e conversando sobre, né, o assunto, mesmo depois que a gente encerra aqui o conteúdo que a gente está gravando. E aí vai vem um insight, exato. vem uma frase, aí, coloca ali no Instagram, coloca no Twitter. Vai no Twitter, né? vai parar na live, vai parar em outro lugar. Então é legal, né? Se puder e se quiser, se tiver esse desejo, migra realmente entre os lugares e vai descobrindo esse universo da dança. A dança me interessa muito e ela pode agregar e agrega muito na vida de cada um. Isso aí. Que chega perto dela. Deixa aí seu like também, se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Isso. E é isso aí, vamos em frente. Grande beijo! Grande beijo, até a próxima.
Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.